Fala pessoal, eu sou o Rafael. Hoje é sexta-feira, dia 6 de junho. A gente está passando aqui para trazer as métricas de três criptos do nosso portfólio e aconteceu exatamente o que a gente cravou no vídeo de ontem, né? A gente comentou que por conta da briga de cachorro grandes entre Elon Musk e Donald Trump, né, o mercado estava derretendo, as ações da Tesla caíram mais de 14%, a BTC retrocedeu, todo o mercado cripto retrocedeu. O que ocorre é que normalmente no dia seguinte a uma situação como essa, o mercado, dependendo das condições, é claro, né, acaba se recuperando. E hoje teve altcoin, né? Ó, vocês vejam aqui, ó, BTC está subindo mais de 2% em relação ao seu valor das últimas 24 horas, chegou a 101, tá? E aí já recuperou, está acima de 104 nesse momento. Já já a gente vai falar mais da BTC, mas é exatamente isso, por isso que eu comento, né? Nós trazemos aqui vídeos simples, rápidos e objetivos para que você possa também ter esse tipo de informação. Muita gente acaba, né, deixando esse tipo de oportunidade passar, por quê? Porque não assistiu um vídeo tão curto como o nosso. Mas enfim, né, aquela coisa, cada um sabe o que faz. Mas é isso. Hoje a gente teve recuperação, teve altcoin que deu mais de 15%, pelo menos no meu portfólio pessoal, tá? Desde do fundo, né? Então, muito bom para quem aproveitou esse tipo de movimento, tá? Lembrando que aqui no canal, você já sabe, a nossa estratégia é sempre a mesma, com muita paciência, racionalidade e constância, com viés de proteção do capital, lembrando sempre que eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia. Ó, lá no grupo de Telegram a gente colocou um gráfico muito interessante, tá? Exatamente sobre, né, a Ethereum Network, tá? Então, tem muita movimentação acontecendo na Ethereum Network e isso é muito bom. A Ethereum, né, Ethereum, eu falei em inglês, a Ethereum que está aí adormecida, tem muita gente achando que o projeto, né, não está andando, mas é nesse tipo de situação que o mercado cripto acaba dando aqueles movimentos mais ousados, né? E eu, falando em movimento mais ousado, galera, vou voltar a falar aqui de uma cripto que eu já falei, né? E que vale a pena você ver para que você entenda o que é o mercado cripto. Volto a falar aqui da Mask Network, tá? A gente comentou alguns dias atrás, a Mask ela fez esse movimento em V, né? Ela trouxe mais de 200% de lugar. Galera, olha só, a Mask saiu de 0,92 para 3,73 no dia de hoje. E aí, essa é a violência do mundo cripto. Vamos passar para o gráfico de uma hora aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Olha isso aqui, galera. A MESC estava subindo, subindo, subindo. Hoje foi, eu acompanhei também essa subida. Não entrei em trade na MESC, porque está muito perigoso, né? Prefiro outros projetos nesse momento. Já tinha tirado o meu lucro, né, quando a MESC subiu. Mas olha assim, ó, gráfico de uma hora, a MESC estava subindo, subindo, subindo. Galera, de repente despencou. Isso aqui é o chamado liquidity exit, ou seja, o pessoal, né, promove aí um pump para sair, para ter liquidez, eles saírem com lucro e aí, meu amigo, depois eles fazem com que o valor desabe. A MESC saiu de de 3,73 para 1,7, galera, mais de 50% de queda em 3 horas, né? Essa é exatamente a violência do mundo cripto. Se você não está acostumado com esse tipo de movimento, você tem que se acostumar porque isso acontece. É por isso que eu sempre comento aqui no canal, acompanha com a porcaria do stop, tá? Porque se você não acompanha, pessoal, essas ferramentas, elas são postas aqui pelas exchanges exatamente para que você possa utilizar. São ferramentas que trazem benefício, porque numa dessa você acabou achando que a MESC ia subir até os 10 e olha só o que aconteceu, né? Então presta atenção, fica ligado, principalmente se você está com muito capital. Olha a amplitude da vela de hoje, galera. Nós estamos com mais de 70% de amplitude. Tá aqui, ó. 70% de amplitude. A MESC foi lá em cima e depois despencou. Brincadeira, mercado cripto no seu mais puro estado, né? Mas enfim, né? Aproveita para passar lá no grupo de Telegram, galera, para também ter esse tipo de informação, porque nesse momento é que a gente tem que, e é por isso que a nossa estratégia funciona, né?
esse tipo de movimento, por exemplo, você, não, vou entrar na MESC, claro, você entra com a ordem de mercado, aí você tem o primeiro limite de compra e você tem o segundo limite de compra exatamente para fazer o DCA, porque num movimento como esse, se você comprou lá em cima, meu amigo, você viu o seu dinheiro desaparecer em pouquíssimo tempo. Mas enfim, né, de cada um. Polkadot batendo 3.882, está subindo 1,2%, 3.992 a máxima, 3.802 a mínima nessas últimas 24 horas para a Polkadot. A Polkadot não recuperou muito como outras criptos, né? Mas já te digo, né? Aconteceu exatamente aquilo que a gente comentou no vídeo de ontem, que ia, né? Era o muito provável, principalmente por conta, né? Desse tipo de situação, o mercado derreteu, mas não foi por um dado específico, motivado pela economia, não, muito pelo contrário, o mercado derreteu por conta de uma briga, né, de duas pessoas importantes, né, no mundo a nível global e a nível econômico, muito importantes, mas que, né, tudo indicava que se as coisas voltassem ao normal, né, voltassem ao normal, se acalmassem, o mercado poderia estar reagindo, tá? E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Mas olha só onde é que a gente está no sentimento do mercado da Polkadot, daquele jeito, daquele modelo que a gente gosta, né? Batendo aqui exatamente a zona de medo, tá? Beleza, grandes instituições. E eu estou realmente chateado com esse negócio aqui da atualização dos gráficos, porque realmente está havendo um delay aqui, né? No sentido de que a gente está demorando mais a atualizar os gráficos exatamente por conta desse pop-up. Vocês vejam que o gráfico ele atualiza e em seguida sai o pop-up, aí eu tenho que tirar o pop-up para ele poder trazer as métricas. É impressionante, né? Estou buscando, já tinha acontecido, a gente conseguiu reverter, mas infelizmente, né? Acabou voltando, né? Olha só. Aí só agora que vão aparecer, né, as métricas. E é isso aí, claro, gera também mais tempo de vídeo. Várias grandes instituições, acumulação, a parte alta do gráfico na parte de long trades, né? Daquele jeitinho. Duas métricas, né? Aquela velha receita de bolo dessas duas métricas que a gente gosta muito, tá? E a gente já passa para dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico, o nosso gráfico do DCA, vamos ver se a gente tem aí alguma velhinha, né, verde na parte baixa do gráfico, que é o que interessa nesse momento, tá? Eu não vou nem passar para o suporte e resistência não, porque é exatamente para a gente adiantar, hoje é sexta-feira, tá? Também estou um pouco cansado, já quero descansar. Primeiro vou dar uma olhadinha nos gráficos, estou acompanhando. Ó, estamos na parte baixa do gráfico, não tivemos barrinha verde, mas tivemos duas barrinhas verdes lá atrás, tá? Então ficam aí registradas as métricas da Polkadot, até porque o gráfico de suporte e resistência, por exemplo, no caso da BTC, né? Para quem está interessado na BTC, está cansado de ver esse gráfico, eu trago toda segunda e sexta-feira, né? E os valores que a gente tem, se você tiver alguma dúvida, é só olhar no gráfico de segunda, no vídeo de segunda-feira, tá? Que são os mesmos. Olha só a Algorand, que está batendo 18,71, a Algorand está subindo 3%, 19,21 a máxima, 18,02 a mínima, né? Muito comum que quando isso acontece, né, a gente vai lá embaixo, depois volta e aí você recupera as perdas do dia anterior. Teve algumas criptos que isso aconteceu, né, algumas altcoins, outras não. Por exemplo, na Algorand também a gente não teve essa recuperação. Ainda falta aqui 45 minutos para fechar a velhinha de hoje, mas ainda não tivemos essa recuperação. Por outro lado, é como eu falei, né, eu recomendo não, né, que eu não posso fazer isso, mas eu sempre comento nos vídeos, né, por isso que é bom você ter o seu portfólio diversificado, porque assim você tem a possibilidade e tem mais opções de pegar, por exemplo, uma recuperação em V, como aconteceu em algumas criptos, tá? Ó, quer ver, ó? Aqui, ó, do meu portfólio pessoal, por exemplo, a Edu, nesse momento está subindo quase 11%. Olha só a Algorand, né? E a gente está aqui na zona de ansiedade, né? Fomos bater na zona de medo, né? Fizemos esse zigue-zague, mas já estamos subindo aqui na zona de ansiedade. Não significa, né? Que dependendo das métricas, a gente não possa já buscar também entradas, né? Aquela velha história, a gente está lá embaixo e é onde exatamente a gente procura buscar as entradas. Entrando na zona de medo, para a gente é bem mais confortável, né? Por conta da nossa estratégia. É claro que na zona de ansiedade também a gente busca esses pontos de entrada, porque aí a gente combina essas métricas de forma complementar com outras informações, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico das baleias e grandes instituições, que também, ó, seguem acumulando
parte alta do gráfico, na parte de long trades, né? E aí tem muita gente que fica aí desesperada, né? Outro dia mesmo eu estava pensando, poxa, tá na hora do mercado, o mercado deu essa descida aí, aliás, desde a semana passada, né? Sexta-feira também caiu bastante, sexta-feira passada, hoje já cai não, né? Essa semana também a gente teve esse deslize de ontem, mas né, faz parte, né? E é isso, paciência joga a favor. Quem souber ter paciência, com certeza, é só ver, né? De onde é que vem a BTC lá de trás e quem aproveitou para acumular BTC está sorrindo à toa. Olha as nossas barras aqui também na parte baixa do gráfico, né? Na parte de DCA de entradas. Então essas são as métricas da Algorand, a gente já vai passar para as métricas da BTC. Tá? Como eu falei, não vou trazer hoje os níveis de suporte e resistência, até para a gente acelerar aqui o vídeo. Fazer um videozinho mais curto hoje, né? E que a gente possa... tem gente que já quer aproveitar o final de semana, né? BTC, como eu falei, ó, tem informação lá no grupo de Telegram, não perde. 104, 254 BTC subindo mais de 2%, quase 2,6%, né? Foi lá em cima nos 105, tá agora nos 104, mas foi lá embaixo também, ó. 101,95 nessas últimas 24 horas. Vamos passar, é claro, para as métricas da BTC. E a gente começa, como sempre, com o sentimento do mercado, tá? Postei também o sentimento do mercado de uma forma geral, que está na zona neutra, tá? Se você quer ter esse tipo de informação lá no grupo de Telegram mais uma vez, mas o sentimento do mercado de uma forma geral, porque a gente teve, né, digamos assim, um rally muito interessante de abril até maio, né, comecinho de maio, então, e a gente está acima dos 100 mil dólares, né, pessoal, 104 mil dólares na BTC batendo, então não poderia ser diferente o sentimento do mercado. Claro que aqui nas nossas métricas, por que às vezes dá essa divergência? Porque isso aqui é extraído das blockchains de cada uma das criptos. E olha só, a gente continua aqui na zona de ansiedade, né? Como eu falei, pode sim buscar aquele ponto de entrada. O gráfico de 4 horas, né, está quadrando perfeitamente. Quem está acompanhando o gráfico de 4 horas está vendo exatamente, inclusive, como eu falei ontem, né, postamos antes do que acontecesse, né, a briga entre o Elon Musk e o Donald Trump, e acabou quadrando, né? Impressionante, o nível de assertividade que a gente tem nos nossos gráficos também lá no grupo de Telegram está bem elevado, tá? Você está perdendo informação importante se não está no grupo de Telegram. Pode ter certeza, né? Esse mês passado foi 80%, né, de lucro nas trades que a gente postou, as nossas configurações de trades mastigadas. E olha só as baleias grandes instituições, ó. Acumulação, a parte alta do gráfico na parte de long trades. Vamos já passar aqui para o nosso gráfico do DCA. Como eu falei, o gráfico, né, o gráfico, por exemplo, o gráfico aqui da BTC de suportes e resistências é o mesmo da segunda-feira. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha no gráfico de segunda-feira que está o mesmo, tá? Então, não houve muita alteração, principalmente porque a BTC está circulando dentro de uma zona aqui onde não tocou nem a resistência, né, imediata, nem dentro dessa semana, né, nem o suporte imediato. Então, a gente está, né, flutuando dentro desse rango aqui, 101, né, até 107, aliás, 105, 106, né, 101 a 106, é onde a gente está flutuando. Ó, a gente segue aqui com as barrinhas aqui, não tivemos barrinha mais verde, né, mas enfim, métricas de hoje para você, espero que estejam gostando dos vídeos, se puder já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela moral pra gente. Mais uma vez a gente provando não só que as métricas funcionam, como com que as informações que a gente está trazendo aqui trazem excelentes resultados. Galera, um abraço a todos, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.